Shalom, queridos, graça e paz, que as mãos santas e poderosas do Eterno estejam estendidas sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Que através deste devocional, o Senhor Jesus possa abençoar a sua casa, possa abençoar sua família, possa abençoar sua vida, ele possa edificar a sua fé. Nós vamos, através deste devocional hoje, falar um pouquinho do encontro de Jesus com a mulher Ciro Fenícia. O tema do nosso devocional, da nossa ministração de hoje é lições que aprendemos com a mulher Ciro Fenícia. Se você pegar ali no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 15, versos números 21 ao 28, e também no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo 7, verso número 24 ao 30. Você vai ter ali a narrativa deste encontro. Este encontro, que é exemplo do que aconteceu com o centurião romano, quando Jesus curou o seu servo, é uma tipologia do relacionamento de Jesus com a igreja. É uma amostra de como a graça do Senhor nos alcançou, de como uma graça que a princípio estava reservada para Israel alcançou também os gentios, alcançou também a mim, alcançou a você e formou a igreja do Senhor Jesus sobre a terra. Se nós pegarmos ali no Evangelho de Jesus Cristo, capítulo 1, verso número 12, está escrito que Jesus veio para os que eram seus, ou seja, para Israel, mas Israel não o recebeu. E por isso ele deu poder para serem chamados filhos de Deus, filhos de Abraão, todos aqueles que nele crescem. Amém? E nós, hoje, somos filhos do Senhor, porque cremos nele, somos chamados filhos de Deus. Amém? E eu quero compartilhar esta mensagem que o Senhor colocou no meu coração com você, com a sua família, em nome de Jesus. São 4 lições que eu quero compartilhar aqui, que nós aprendemos com a mulher Ciro Fenícia. Eu quero, querido, que você leia o texto na sua casa, que você, enquanto estiver lendo o texto, você, enquanto estiver assistindo o devocional, leia o texto, para que você tenha uma compreensão melhor. Seja como os crentes de Bereia, amém? Que sempre, quando escutavam uma pregação, quando participavam de uma exposição da palavra, eles verificavam no texto para ver a veracidade daquela exposição. A primeira coisa que eu percebo naquela mulher, aquela mulher Ciro-fenícia, uma mulher de cultura helenística, de origem grega, uma mulher estrangeira, uma mulher que teve que vencer ali barreiras para chegar até Jesus. No mínimo, ela venceu 2 barreiras. Primeiro, a barreira do preconceito contra as mulheres, da discriminação contra as mulheres. Porque as mulheres, dentro do costume judaico, de acordo com a lei mosaica, as mulheres não poderiam se aproximar de um rabi, de um rabino. E aquela mulher, o primeiro obstáculo que ela vence é esse. Sendo uma mulher, ela vai em busca de Jesus, ela vai ao encontro de Jesus. Para piorar a situação, uma mulher estrangeira. E ela também vence com essa barreira e ela vai ao encontro de Jesus. A primeira coisa que eu quero te falar através deste devocional. Se você tem um problema, se você está desesperado, se você precisa desesperadamente de uma intervenção divina, não dê voltas, não procure, aleluia, subterfúgios, vá direto a Jesus. Aquela mulher foi direta a Jesus. Ela não foi ali reclamar com um parente, ela não foi ali reclamar com um amigo, ela não foi ali reclamar, aleluia, com um marido, mas ela foi direto a Jesus. Muitas vezes nós perdemos tempo reclamando ali com o cônjuge, reclamando ali com os filhos, reclamando ali com os pais, com os amigos, quando na verdade quem vai resolver o nosso problema é Jesus. Quando na verdade nós temos que buscar o Senhor. Não perca tempo compartilhando o seu problema com quem não pode resolver o seu problema. Compartilhe o seu problema com quem pode resolver o seu
seu problema. Compartilhe o seu problema com Deus. Vá direto a Deus. Vá direto ao Senhor. A palavra do Senhor diz em Hebreus capítulo 4, verso de número 16, que hoje nós podemos nos achegar com confiança, com ousadia e com intrepidez até o trono da graça, pelo novo e vivo caminho que Jesus consagrou ali na cruz do Calvário. Então, vá direto a Deus. A segunda lição que eu aprendo com aquela mulher: o poder da intercessão. O poder desse ministério magnífico, tremendo, maravilhoso. Quem sabe um dos maiores ministérios da igreja. Um ministério que está ali na base, um ministério que traz sustentação, um ministério que é coluna, que sustenta pastores, apóstolos, profetas, evangelistas, mestres, sustenta os demais ministérios da igreja, mas que é um ministério invisível, que é um ministério que não dá ibope, que é um ministério que não dá seguidores, aleluia, que é um ministério que nós podemos chamar de anônimo. O intercessor geralmente é anônimo. Ninguém vê o intercessor na igreja. O intercessor é anônimo da grande maioria das pessoas. Ele é anônimo para a multidão, mas conhecido de Deus, porque é ele quem vai ali e se coloca diante de Deus pelos problemas da multidão. Interceder é colocar-se diante de Deus pelo problema de outro, como se esse problema fosse seu. Interceder é chorar pelos problemas dos outros, como se esse problema fosse seu. Perceba que aquela mulher chega diante de Jesus e fala: Jesus, tem misericórdia de mim. Quando na verdade a lógica seria: Jesus, tem misericórdia da minha filha. Mas ela estava se colocando diante de Jesus como se o problema da filha dela fosse o problema dela. Interceder é colocar-se diante de Deus em favor do outro, pelo problema do outro, como se o problema fosse nosso. É chorar pelo problema do outro. É sentir a dor do outro. Quando nós intercedemos, quando nós nos colocamos diante de Jesus em favor do outro, quando nós choramos pelo problema do outro como se fosse nosso, quando nós sentimos a dor do outro como se fosse a nossa dor, aleluia, nós chamamos a atenção de Jesus, nós furamos a fila, nós passamos na frente. Na fila, Israel tinha prioridade. Israel estava na frente, mas porque aquela mulher chegou ali numa posição de intercessora, porque ela chegou ali diante de Jesus, se colocando diante dele pelo problema de outro, como se fosse dela, ela ganhou prioridade na fila. Quando eu intercedo, eu ganho prioridade na fila, queridos. Eu chamo a atenção de Jesus. Um dos segredos para alcançarmos a bênção do Senhor ainda é a intercessão, ainda é a oração intercessória. Você quer alcançar a bênção do Senhor, seja um intercessor. O problema de intercessor é que não dá ibope, querido. Todo mundo quer ser pregador, cantor, profeta, porque isso dá ibope, isso faz com que as pessoas apareçam, isso faz com que as portas se abram, com que as agendas fiquem lotadas, mas muito do mover que acontece quando alguém está pregando, muito do mover que acontece quando alguém está profetizando, é porque no anonimato existe uma pessoa, existe um intercessor de joelhos, clamando por essa pessoa, se colocando diante de Deus em favor do ministério dessa pessoa. Então você quer um milagre, seja um intercessor. Chegue diante de Jesus, se apresente diante dele como intercessor. Terceira lição, queridos. Nós precisamos aprender a nos relacionarmos. Precisamos aprender a aceitar o silêncio de Deus. O texto vai dizer que aquela mulher, ela chega diante de Deus e ela fala: Jesus, filho de Davi. Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a Bíblia diz que Jesus ignora aquela mulher, queridos. Jesus, ele vira as costas para aquela mulher. Jesus não dá atenção
ao clamor daquela mulher. A maioria das pessoas, na geração atual, uma geração de crentes mimimi, virariam as costas naquele momento e iriam embora. Desistiriam do propósito que as levaram até aquele lugar, que as levaram até Jesus. A maioria das pessoas ficariam ali magoadas, ficariam ali ofendidas e com certeza desistiriam da bênção. Uma geração mimimi, uma geração que quer respostas imediatas, uma geração que não sabe esperar. E com esta mulher eu aprendo que nem sempre as respostas de Deus serão imediatas. Às vezes o silêncio de Deus ele já é uma resposta. Ou ainda, através do silêncio, Deus está, aleluia, me levando a desenvolver o fruto do Espírito dentro de mim. Uma das formas como o fruto do Espírito se manifesta, que é a longanimidade, que é a paciência. Deus está me ensinando a ter paciência. Deus está me ensinando a perseverar. O silêncio de Deus para aquela mulher, o silêncio de Yeshua para aquela mulher tinha um propósito. Nós temos que aprender a lidar com o silêncio de Deus. E a quarta lição, queridos, nós precisamos aprender a lidar com os obstáculos. Perceba que aquela mulher insiste, os discípulos chegam, eles tentam inclusive tirá-la da presença de Jesus. Jesus ele dá uma palavra dura para aquela mulher e aí mais uma vez eu vejo quando Jesus ele fala para ela, olha, porque eu vim para as ovelhas perdidas de Israel e eu não posso dar do pão que é para Israel para os cachorrinhos. Queridos, olha que palavra dura. É claro que existe todo um contexto judaico para nós entendermos essa palavra, mas para o momento basta você saber que foi uma palavra dura de Jesus para aquela mulher. Quantas e quantas pessoas saem de igrejas, porque o pastor não retorna uma ligação. Quantas e quantas pessoas saem de igreja porque o pastor não teve tempo de orar por elas no final do culto. Quantas e quantas pessoas saem de igreja porque o pastor, na correria dele, não conseguiu fazer uma visita para elas. Quantas e quantas pessoas saem de igreja porque o pastor, na correria dele, no dia a dia, ele não teve condições de olhar a mensagem dela no WhatsApp e responder a mensagem delas. E isso já é o suficiente para aquelas pessoas saírem de uma igreja. E essa mulher, queridos, além de ter aprendido a lidar com o silêncio de Deus, além de ter mostrado sabedoria e esperado pacientemente a resposta do Senhor, agora ela recebe uma resposta dura, uma resposta que vai totalmente na direção contrária daquilo que ela buscava no Senhor. Mas mesmo assim, ela continua firme. E ela tem uma palavra que demonstra fé. Ela dá uma resposta para Jesus, embasada na fé e na humildade. Três elementos me chamam a atenção na resposta da mulher para Jesus: fé, humildade e convicção de pecados. Quando ela aceita a palavra de Jesus, queridos, quando ela aceita aquela palavra de Jesus falando que ele veio para as ovelhas perdidas de Israel, e não para as nações estrangeiras, e que ele chega a comparar a mulher, a chamar o estrangeiro de cachorro. Aquela mulher, a expressão cachorrinho significava impuro. Ao aceitar aquela palavra, aquela mulher estava dizendo: eu tenho convicção de que eu sou uma pecadora, de que nós praticamos coisas que são impuras, segundo a lei de Moisés. Então ela demonstrou convicção de pecado. Ela demonstrou arrependimento. Depois, aquela mulher demonstrou humildade em saber lidar com uma exortação, em saber receber um não. E por fim, fé, a ponto de chamar a atenção de Jesus e Jesus dizer: por causa da tua palavra, por causa da tua fé, a tua filha está curada, ela está liberta. Queridos, que nós possamos aprender a lidar com os obstáculos. Você só vai aprender a valorizar a importância de estar de pé quando você cair e conseguir se levantar. Só saberemos valorizar um dia ensolarado
depois de um dia chuvoso. Existem situações que elas vêm em nossas vidas para que nós possamos aprender a ver o favor de Deus, a bênção de Deus. Queridos, nós vamos ficando por aqui. Aleluia. Até o próximo devocional. Que Deus te abençoe grandemente. Compartilhe com outras pessoas. Convide amigos seus para se inscrever no nosso canal e para todos os dias serem abençoados através dos nossos devocionais. Deus te abençoe, em nome de Jesus.